Olá, telespectadores. Um bom dia para vocês. O programa Ecologia está começando. Eu sou Gert Fischer, produtor e apresentador do programa. Quero hoje falar alguma coisa sobre o meu livro novo que eu estou acabando de escrever. Vai ser provavelmente lançado neste ano de 2006, que é o livro Mangues. Mas nós vamos logo tratar desse assunto, mas antes eu queria, a pedido de alguns amigos aí, telespectadores, eu queria chamar a atenção das autoridades para o canteiro central da Avenida Juscelino Kubitschek, próximo do Hotel Germania. Ali existe um comércio ambulante e os vendedores eles massacram os canteiros que foram adotados por uma parceria verde, e a prefeitura deveria manter uma fiscalização ali para evitar o dano que esses vendedores estão causando aos contribuintes de Joinville, deixando aquele pedaço assim muito feio, conforme vocês podem ver nas imagens que eu estou mostrando aí para vocês. O programa, como eu já vinha falando para vocês, ele vai tratar do livro Mangues, que eu escrevi em 1983, faz bastante tempo já. Naquela época, a gente estava assim, muito assustado com a destruição do ecossistema manguezal. Pouca gente sabia o que era esse ecossistema. E pela ignorância das pessoas sobre o que era essa área de preservação permanente, não tinham conhecimento do Código Florestal, que no seu artigo 2º, a Lei 4471 de 1965, portanto, bem antiga já. Então as pessoas não sabiam que aquela área era um ecossistema de produção de alimentos, um dos mais ricos do planeta. E todos diziam que aquela área não pertencia a ninguém, aquilo era terreno sem dono. E diversos interessados nesse ecossistema, para ganhar dinheiro, eles programaram a destruição do manguezal para implantar ali, então, uma série de projetos industriais, prestação de serviço, bairros inteiros foram localizados em cima dessas áreas, e uma intensa atividade econômica, social e ambiental, na contrapartida, ela foi instalada na região. Então, o livro Mangues, Conseguiremos Conservá-los, de 1983, tem algumas páginas, tem 50 páginas, é um livreto. Mas foi assim o primeiro alerta sobre o que era o manguezal, o alerta da falta de alimentos que poderia acontecer com a sua destruição, e a sobrevivência de mais de 3.000 pescadores de dentro da Baía da Babitonga que dependiam da integridade dessa área de preservação permanente, que não poderia ser destruída, que não poderia ser ocupada, que não poderia receber esgotos da indústria. E isso, então, fez com que, de um lado, se colocassem os interessados pela ocupação dos manguezais. Ali estava prefeito, vereadores, deputados, todos ganhando votos em cima da ocupação dos manguezais. E naquele tempo também o Ministério Público não tinha a consistência que tem hoje e deixava as coisas passar. Somente em 1985, com o advento da Lei 7347, a Lei dos Direitos Difusos e Meio Ambiente, é que a questão dos manguezais, as ações civis públicas que foram sendo impetradas, elas deram um freio, minimizaram um pouco aquela loucura que era a destruição dos manguezais na década de 80. Se estendeu depois para a década de 90
verificamos aí, então, gigantescos bairros, todos eles criados dentro dessas áreas de manguezais. Mas o novo livro que eu agora pretendo, já estou com ele bastante adiantado, inclusive, eu comecei a descrever a história dos manguezais em 1977, com recortagem de jornais que eu fiz nesse período todo. Minhas secretárias sempre separavam os artigos de manguezal, a imprensa dava muito destaque a essa questão da preservação dos manguezais. Então, a partir de 77, eu passo a descrever as ocorrências ligadas ao esse ecossistema. Então, era assim um trabalho forte por parte da APREMA, Associação de Preservação e Equilíbrio do Meio Ambiente, que ela se incorporou nesse processo. Diversos diretores e associados, eles entraram, como se diz, na briga para preservar o ecossistema que era de todos e não só de alguns. E esse trabalho, bastante inglório, por sinal, ele acabou tendo assim um respaldo na época muito forte da imprensa. Então era a imprensa, não tinha televisão ainda em Joinville, a televisão chegou em 89, por aí, 79, já tinha televisão, sim. Então, a imprensa foi assim uma parceria muito importante na questão da educação ambiental, esclarecendo, divulgando todos os atos, os acontecimentos ligados a esse ecossistema. Então, esse primeiro livro, Mangues, ele vai ser substituído por um outro livro chamado Mangues também, só que conseguimos destruí-los, é o título do livro. Infelizmente, a história que a partir de 77 vai sendo contada é uma história que, primeiramente, ela identifica o que é o ecossistema, os vegetais que se desenvolvem dentro do ecossistema manguezal. As plantas, então, que dão sustentação aos animais, a ictiofauna, aos crustáceos que vivem dentro desse lodo, dessa matéria orgânica viva, no qual se assentam as raízes dessas árvores. São 3 espécies só de árvores: mangue branco, mangue vermelho, e a Rhizophylla mangue é aquele mangue que tem aquelas raízes bem fortes que descem para dentro do ecossistema, do lodo. Então, nesse segundo livro, eu descrevo as minúcias, os detalhes, para preparar o leitor para ele ter noção mais ou menos correta do que é a legislação de proteção manguezal, o que é o ecossistema e quais são os animais que habitam esse ecossistema. Diversas imagens eu apresento, e quais são os maiores mangues do estado. Enfim, são números, identificações, definições que a gente apresenta então nessa primeira parte do livro para fins didáticos. É um livro que vai, ano por ano, vai contando os atos, os acontecimentos ligados a esse grande ecossistema que é a Baía da Babitonga. Então, nós temos nesse ecossistema 4 municípios envolvidos, hoje tem mais, na época tinha 4, era Joinville, Araquari, São Francisco, Garuva. Hoje nós temos Itapuá, temos Barra do Sul, bastante detalhado. Nós avaliamos o artigo, a data da publicação, o jornal que o publicou, fazemos um comentário sobre o artigo e damos a versão do autor. Então, eu dou a minha versão do que realmente queria informar aquela notícia
divulgar nos nossos jornais de Joinville. E também jornais de Florianópolis, o Jornal Estado, e o Correio do Povo lá de Porto Alegre também falava sobre mangues, o Jornal de São Paulo, do Rio, toda a época, as regiões de manguezais estavam sendo agredidas, a gente então tinha essas informações gerais. E na Prema era sempre aquela discussão, era aquele desespero, o que fazer, nós estávamos com o circo pegando fogo e não sabíamos de que lado a gente poderia começar a combater as chamas. Então, era uma destruição que vinha de uma forma muito forte. Essa descrição de ano a ano, então, ela começa com o caranguejo. Então, o grande massacre sobre os caranguejos. Não se tinha noção do que era esse crustáceo dentro do ecossistema. Então, o joinvilense sempre adorou caranguejo. No verão, nos meses de dezembro, janeiro, as famílias de Joinville compravam os caranguejos dos catadores e era uma festança. Isso é uma delícia, uma iguaria que só nas regiões de manguezais é que ela tem essa facilidade. E o livro, então, ele continua mês a mês, é uma cronologia de informações, e vai detalhando, então, as ocorrências. Mas essa continuação sobre a descrição do livro eu vou continuar fazendo no segundo bloco deste programa. Aguardem aí que eu já retorno com vocês. Ok, telespectadores, nós estamos retornando nesse segundo bloco. Para quem está chegando agora, nós estamos tratando do programa de hoje sobre os manguezais da Baía da Babitonga. Ela envolve municípios de peso na área de manga, como Joinville. O maior manguezal de Santa Catarina é o manguezal da Baía de São Francisco do Sul, carinhosamente chamada de Babitonga. Então, pela descrição que eu vinha fazendo, nós estávamos começando no ano de 77 ao histórico da destruição dos manguezais, a ocupação dos manguezais, e nós vamos passando os anos fazendo essa descrição. Na primeira fase eu já falei que nós caracterizamos e definimos o que é o ecossistema, e na segunda fase do livro nós vamos mostrar as tecnologias adotadas para a ocupação dos manguezais. Como os jornais citavam as pessoas envolvidas, que eram políticos, eram funcionários públicos da Prefeitura de Joinville, da Secretaria da Habitação, da Secretaria do Bem-Estar Social, do Ministério da Ação Social lá de Brasília, no tempo do governo Collor, já mais no final da década de 80. Os vereadores que cataram votos junto com os invasores. Fazemos um pequeno histórico sobre como a Fundição Tupi se estabeleceu na década de 50 no Boa Vista, dentro de uma grande parte de manguezais que foram ocupados. E também o problema da moradia, daquelas pessoas todas que iam trabalhar na fundição, a falta de mão de obra que ocorria nessa década de 80, e de que forma chegaram os paranaenses do Paraná, norte do Paraná, os mãos roxas, como se conhecia esse pessoal, como eles chegaram na Comasa, perto da Fundição Tupi, no bairro Comasa, como eles chegaram nos Espinheiros, no Aventureiro, no bairro Fátima, Guanabara, para ir trabalhar na Tupi. Então, essa descrição a gente faz através da recortagem de jornais. Não se inventa nada. Cronologicamente, a gente, então, conta os
os atores envolvidos na permanente ataque aos manguezais. Porque mangue, como se dizia, não tinha dono, todo mundo queria ter um pedaço. Todos os candidatos a prefeito, vereador, deputado, queriam pegar uma beiradinha ali na história dos mangues, porque eles fariam posteriormente, depois de eleitos, a legalização dessas áreas invadidas. Imaginem só quantos votos estavam ali, mais de 30 mil votos. Joinville, naquela época, no começo da década de 80, tinha 300 mil habitantes. E esses 300 mil habitantes, 10% estavam morando dentro dos manguezais. Então, essa ocupação, eram muitas famílias que vinham do sul do estado, principalmente vinham do norte do Paraná, onde tinha uma movimentação muito forte. Tinha gente no norte do Paraná aliciando mão de obra e trazendo para Joinville. E eles vinham com a promessa de que a terra era de graça, que não custava nada. Que eles teriam que entrar no mangue, derrubar o mangue, que a prefeitura ela traria o aterro, o barro, para elevar o nível, para tirar o terreno fora da água da maré. E assim, a prefeitura também fornecia topografia, os topógrafos da prefeitura já demarcavam toda a área. Isso está tudo escrito dentro do livro, de que forma foi feita a ocupação ordenada, programada pela Prefeitura de Joinville. Então, era principalmente no governo de Witte Freitag e Luiz Gomes. Foram os dois prefeitos, o Witte nas duas gestões dele, foram os dois prefeitos que mais interferiram nessa questão que eles sempre chamavam de urbanização. Então, mangue invadido não se urbaniza, não se aterra. Mangue invadido deve ser recuperado para a sociedade no seu todo. Mas, à medida que os anos iam passando, a descrição hoje ela já se encontra no ano de 1985, em 84 começou com maior força essa invasão, a organização, a Igreja Católica. Eu conto algumas passagens com Dom Gregório Varmelink, que era bispo diocesano da região de Joinville, e como ele se preocupava com os moradores do mangue. Gente que estava o dia inteiro, as crianças, muitas crianças, brincando no lodo, na sujeira, e não tinha como cavar uma fossa, porque a água subia e misturava tudo. Essas crianças doentes, barrigudas, amarelas, descalços, sujas, sem água potável ali. Então a Igreja Católica criou até uma pastoral dos mangues. Isso são detalhes que eu conto dentro desse livro, quais são as pessoas da Igreja Católica que se envolveram nessa questão. E os agentes que faziam a legalização das áreas do Serviço de Patrimônio da União, porque o manguezal, além de ser uma área de preservação permanente, é uma área que pertence à União, é patrimônio da União. E o Serviço de Patrimônio da União, na época, era superintendente o Daltoé. Eu tinha brigas homéricas com o Daltoé. Daltoé, você não pode legalizar a invasão do mangue, ele dava a legalização. Então nós tínhamos vereadores e alguns agentes, alguns despachantes de terra de mangue que trabalhavam nesse sentido. Eles tinham um escritório montado em Joinville e recebiam e chamavam os invasores. Quando o pessoal vinha na rodoviária, eles já iam lá, se quiser terreno de mangue, eu arranjo para você. Eu faço essa legalização. Então, eu conto os dois principais agentes, despachantes, nesse livro. Eu conto com detalhes. O serviço que faziam. Então, na época,
não se levava em consideração que era um crime ambiental que estava sendo praticado. Não se tinha essa noção. E então, à medida que eu vou avançando nos anos, a gente vai vendo de que forma se entrelaçavam as forças sociais, o apoio de empresários que tinham interesse em grandes áreas de manguezais, era terra gratuita, os laranjas que foram criados, laranjas eram pessoas contratadas para invadir, então o cara lá atrás, o de posses que queria grandes áreas, ele contratava os laranjas para ir invadindo, irem destruindo o manguezal, e depois, com o recurso dos contribuintes, a prefeitura ia fazendo o aterro. E a partir de 84, começou a se falar em aterro hidráulico. Tanto a igreja, Dom Gregório, que ia uma grande draga para fazer o aterro hidráulico, a dragagem do rio, jogando toda aquela areia que estava no fundo para cima dos manguezais que estavam inteiros ainda, e assim criar solo seco, solo mais drenado, tirando o pessoal do lodo. Então, e essa força pela draga, ela continuou a partir de 84, 85, culminando com os aterros hidráulicos que aconteceram em 89 e 90, 91. Então, as imagens que eu mostro são inéditas. Eu sobrevoei essas áreas no ano de 89 com ultraleve. Pouca gente tinha essa coragem de viajar no ultraleve. Eu levei 2 câmeras fotográficas com 2 filmes de 35 milímetros para tirar fotografias a cores, e eu consegui excelentes imagens. E quando essas imagens foram reveladas, eu me assustei com o tamanho do estrago, porque quando você está no horizonte, quando você tem um espaço limitado para ver as coisas, quando você está em cima e fotografa, e você só vê depois da fotografia, você analisa o dano causado aos manguezais através do aterro hidráulico. As abocanhadas que os vereadores e os secretários da habitação deram em mangues virgens que não tinham sido invadidos, mas sobre a promessa de que a urbanização traria o bem-estar dos invasores, ela realmente foi muito canibal. Muita gente, em vez de fazer a circuncisão nas invasões, passaram a trena reto, passaram o teodolito puxando 200, 300 hectares de mangues que não tinham sido invadidos para o projeto da canalização dos canais. De acordo com o que se dizia no programa da urbanização, era para impedir as novas invasões. Mas foi feito assim. Isso no livro eu conto muito bem, com detalhes, de quem partiram essas ideias e de que forma manipulada, maniqueísta, foram tirados dos nossos 3.000 pescadores das colônias de pesca, áreas tão grandes que produziam muito peixe, muito alevino, muito caranguejo, berbigão, bacucu, ostras, camarões, para essas 3.000 pessoas profissionais que tiravam o seu sustento da Baía da Babitonga. Mas são histórias que estarão no Mangues. Conseguimos destruí-los. Eu vou fazer a apresentação este ano, não sei ainda em que mês vai ficar pronto, mas mais da metade do caminho eu já consegui escrever. O programa, assim, já concluiu. Eu agradeço a atenção de todos e vamos continuar no programa Ecologia em Ação falando de assuntos da nossa cidade e da nossa região. Muito obrigado pela presença no Ecologia em Ação. Até o próximo programa.
Música